Vamos hoje falar sobre o capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Ali tem uns assuntos um tanto estranhos para nós. Fala sobre o casamento. E talvez fale de uma maneira negativa sobre o casamento. Eu vou explicar por quê. Mas antes vamos ler alguns versículos no capítulo 7 da primeira carta. Mandaram uma carta para Paulo e ele agora responde. Ele diz: venhamos ao que vós me escrevestes. 7:1, estou lendo, né? É bom para o homem abster-se de mulher. Todavia, para evitar todo desregramento, tenha cada homem a sua mulher e cada mulher o seu marido. O que Paulo está entendendo? Seria bom todo mundo ser solteiro. Mas já que para evitar desregramento, então tenha cada homem sua esposa e cada mulher seu marido. Vejamos que isso dá a impressão de que os fortes ficam celibatários. Os fracos, para evitar desregramento, evitar abuso, então casem. O casamento é um mal menor, é um remédio para aqueles que não conseguem se conter. Está errado. Falar que a Bíblia está errada, mas eu vou dizer isto mesmo, tá? Casamento é uma vocação. Tanto como a vocação à vida religiosa, ao sacerdócio ou qualquer outra vocação. Por que Paulo é tão pessimista frente ao casamento? Acontece que havia uma crença na época que o fim dos tempos estava próximo. E Paulo queria fazer o máximo para evangelizar, ele tinha urgência. Eu pergunto para você, se nós acreditássemos que o mundo iria acabar em 2025 e só nós somos cristãos aqui, valeria ainda a pena alguém pensar em se casar? Correr o mundo para evangelizar. Esta é a perspectiva, porque casamento não pode ser visto como solução para quem é fraco nas questões de sexo. Se nós continuarmos ainda no capítulo 7, versículo 7, ele diz: quisera eu que todos os homens fossem como eu. Celibatário, Paulo era celibatário, né? Quisera que todos fossem como eu, mas cada um recebe de Deus um dom particular, um este, outro aquele. Eu digo, portanto, aos celibatários e às viúvas que é bom ficarem assim como eu. Mas se eles não podem viver na continência, que se casem, pois mais vale casar-se do que abrasar-se. Quer dizer, ali fica totalmente claro o que Paulo pensa. Casamento é só para evitar que o homem ou a mulher se descontrole na questão da incontinência sexual. E nós sabemos que isto não é correto. Embora ainda hoje nós encontramos religiosos que veem o casamento como um certo mal menor. Isto está completamente errado. Casamento é uma vocação à santidade, assim como sacerdócio ou vida religiosa. E, continuando mais um pouco, ele diz, no versículo 17, no mais, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe atribuiu e na qual se achava quando Deus o chamou. Ele diz: o que eu prescrevo em todas as igrejas. Um era circunciso quando foi chamado, não dissimule sua circuncisão. Outro era incircunciso, não se faça circuncidar. A circuncisão não é nada, a incircuncisão também não é nada. Tudo está em observar os mandamentos de Deus.
cada um permaneça na condição que se achava quando foi chamado. E no versículo 25, então, ele diz: a respeito de quem é virgem, eu não tenho ordem do Senhor. É um conselho que dou de um homem que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança. Ele diz logo à frente, no versículo, logo à frente, ele diz: estás ligado a uma mulher, não procures separar-te. Não estás ligado a uma mulher, não procures mulher. Todavia, se te casares, não pecas. E se uma virgem se casa, ela não peca. Mas as pessoas casadas terão pesadas provações a suportar, e eu queria vos poupar. Não. Aí Paulo, dentro da perspectiva que ele vivia, da iminência do fim do mundo e da urgência de evangelizar, ele disse uma coisa que dentro daquele contexto nós entendemos, mas para nós isso não é válido. Volto a dizer, ele entendeu o casamento, uma coisa, não é pecado, mas é bom evitar. Vocês concordam com isso? Não. Casamento, volto a dizer o que eu já disse antes, é uma vocação assim como qualquer outra. Quem tem vocação para o matrimônio, se santifica na vocação para o matrimônio. Paz e bem.